e que é só com amadurecimento, é só com muito trabalho que a gente consegue entender. E eu gostaria de fechar minha fala, e eu quero deixar depois para perguntas, para debates, que eu acho que isso enriquece muito mais, essa frase, que não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe muitas vezes é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, ou pobre demais para ir embora. Então eu peço a vocês, todos presentes aqui hoje, que quando virem diante de vocês alguma vítima de violência, lembrem disso. Muitas vezes não tem nada que a gente possa fazer. E a gente só vai dizer para ela que eu estou aqui se você precisar de mim. Obrigada, boa noite. Eu queria só dizer, gente, que todo o material está disponível aqui, inclusive o vídeo que eu passei hoje e esse material que eu trouxe. Quem tiver interesse é só entrar em contato aqui com a escola, tá bom? A gente vai dar sequência, né, com o fechamento do evento e em seguida depois eu passo a palavra para a doutora Tatiane para uns 2 minutinhos de perguntas para a plateia. Então, dando sequência, né, em nome da Câmara Municipal, da Escola do Legislativo, a gente agradece a presença de todos, agradece essa importante palestra da doutora Tatiane, porque mais do que nunca, ela é de uma vara especializada, ela convive com essa situação, né, de violência contra a mulher e relatou aqui experiências, casos reais, né, que ilustraram e que passam para a gente da sociedade informações muito importantes. Cada pessoa aqui da sociedade tem um papel de multiplicador e também tem responsabilidade, enquanto cidadão, de coibir o papel aí do agressor, coibir as práticas de violência contra a mulher. Eu agradeço a todos. Eu convido a nossa diretora Fátima e a servidora Silvia para a gente fazer uma pequena entrega de uma flor para a doutora Tatiane, e também convido a doutora Viviane, a juíza aqui do Foro Distrital, agora comarca, né, para também uma pequena homenagem. Eu é que agradeço a paciência de vocês me ouvirem nessa noite fria, uma segunda-feira, e eu espero que vocês saiam daqui com uma sementinha plantada, e que isso sirva de motivação para todos nós, porque nosso trabalho ele é difícil, mas cada vida que a gente consegue mudar, ou salvar, ou evitar novos abusos, é uma vitória que a gente tem. E eu agradeço muito a Viviane, minha querida amiga. Eu peço uma salva de palmas aí para todos, né? Eu registro e agradeço a presença de todos, da Escola Ladeira, do senhor João Bosco, que veio representando o secretário de Saúde, enfim, de todos os presentes, advogados, alunos de faculdades. A gente difundiu esse convite por toda a região e pretendemos cada vez mais estar buscando temáticas, né, que levem, de fato, conhecimento, informação a toda a sociedade civil. Eu agradeço a doutora Viviane, ela que me ajudou também na organização, ela que formalizou o convite para a doutora Tatiane, e graças ao empenho dela também, a participação ativa, a gente no começo estávamos conversando, e cada vez mais é importante ter o Poder Judiciário
nesse elo com a sociedade civil. A gente sabe o quanto é penoso o trabalho, né, dos magistrados todos com grande quantidade de processos, mas momentos como esses é importante para a gente poder criar um elo, né, e mais do que nunca o magistrado, o juiz, ele tem que entender como a sociedade se porta para poder julgar com justiça social. Muito obrigado a todos. E agora eu abro a palavra para os membros que queiram fazer perguntas para a nossa palestrante, a doutora Tatiane. Oi, doutora. Boa noite. Boa noite. Eu só queria saber se a doutora consegue enxergar na mediação uma questão que a gente poderia levar como sendo uma solução. Para as questões familiares, sim, eu acredito sim na mediação, mas para a violência doméstica específica, não. Porque é um comportamento que está enraizado nesse agressor, nessa vítima, enfim. É uma coisa em que eu até não falei, enfim, por conta do tempo, mas já atendi mais de 500 vítimas. Nós temos lá um projeto em que, assim que recebemos a denúncia, nós chamamos a vítima para uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, sobre quais serviços que ela pode procurar, porque essa informação ela deveria ser passada na delegacia, mas aquele momento não é muito propício, muitas vezes a delegacia não está preparada para isso, a gente faz. E o que a gente percebe, a gente tratou muito da vítima, só que, e o agressor? Ela rompe com esse ciclo, ela quebra esse ciclo, ela consegue sair dessa situação, mas ele vai constituir nova família e vai fazer tudo igual. A mediação, na realidade, ele trabalha as duas partes, por isso eu acho muito importante. E nesta hora, acaba se enxergando os dois lados e conseguindo trabalhar ou conjuntamente ou separadamente. Então, eu consigo enxergar assim como uma possibilidade. É que, no caso, como o STF entendeu que a ação, por exemplo, a lesão corporal é pública e incondicionada, ainda que haja mediação, então, assim, não, reformulando, não em substituição à atuação estatal do crime de lesão corporal, enfim, da ameaça, mas como uma forma dali para frente, sim. Eu acho que é muito importante para o casal que esteja junto e queira ficar junto. A mediação, sim, é importante. Agora, eu falo muito isso para o réu, para a vítima. Eu falo, estou aqui para julgar, não quem o senhor é. Se o senhor é um bom pai, se o senhor é um bom marido. O que o senhor fez no dia tal, do tal, do tal. Então, é importante a gente fazer esse recorte. O direito penal, ele vai pontuar e vai penalizar aquele fato específico. Isso tem que receber uma resposta penal, sim. E tem que ter outras respostas também, porque só o penal não reprime. Então, a gente agora está trabalhando com um projeto, chama Cá Entre Nós, 12 encontros para os homens envolvidos em situação de violência doméstica, para que eles possam repensar o que é ser homem hoje em dia, o que é ser masculino. Eles, muitas vezes, o que a gente percebe em comum é, ele tem um perfil que ele não sabe resolver um conflito. E aí ele usa da violência para resolver esse conflito. Então, neste segundo momento, sim, mas tem que ter a penalização também. Não, até porque a mediação, ela comporta essa questão da penalização, né? Estou feliz que tem bastante pergunta, gente. Eu só queria lembrar o histórico de Louveira, porque a Lei de Maria da Penha tem 10 anos. Sim. E em Louveira, há 6 anos atrás, foi criado um movimento chamado Rede Ciranda, de combate à violência. Porque a questão da violência é uma questão cultural, é uma questão comunitária e é uma questão, esse caso que a colega levantou ali a respeito da mulher que apanha e que ele me bate e eu gosto, é uma questão de codependência. Sim. Então, assim, a violência está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, eu acho que é praticamente impossível isto ser tocado exclusivamente do ponto de vista legal, mesmo que seja usada a questão da mediação e da conciliação. Eu acho que isso tem que envolver os outros profissionais de saúde. As políticas públicas já estão preparadas para isso, e Louveira é uma cidade com as políticas públicas. Tem gente aqui do CREAS, do CRAS, que tem essas políticas para as mulheres, sim, com certeza, casas-abrigos. Porém, se não houver uma organização da comunidade e da sociedade suficientemente articulada para fazer um movimento de cuidar deste homem,
cuidar desta mulher, criança, da criança, cuidar com certeza. desta escola que, na verdade, vive o conflito e vive a violência todos os dias, e entender que essa intervenção é uma intervenção ampla, não tem o que fazer. É isso Infelizmente, que se eu chama também trabalho tenho de que rede. dizer, Sim. infelizmente, eu sou servidora pública, sou psicóloga, doutora na área de saúde mental, e, infelizmente, eu também tenho que informá-la que, embora esse movimento tenha ocorrido aqui, como uma organização, como uma articulação dos servidores públicos do município de Louveira, ele hoje não dá todos os sinais de protagonismo que deveria dar, né? Isso me entristece bastante, porque eu acho que a gente teria, sim, por exemplo, eu vou lhe dizer, eu digo que não dá mesmo, porque eu atendo hoje adultos, praticamente metade da cidade, como psicóloga na atenção básica. Então, assim, não há essa articulação e, inclusive, os números apresentados de notificação são números irrisórios. Eles não mostram mesmo o que a unidade de avaliação e controle deveria mostrar, né? Então, assim, eu digo que não há efetivamente um movimento, estou fazendo uma crítica bem séria agora, porque eu acho que, a esta altura, na sua palestra, a gente estaria trocando, inclusive, as experiências todas, que a gente pode trocar quando articula com outros profissionais de saúde. Tá? O fundamental, só fazendo um breve comentário, o fundamental da Lei Maria da Penha foi estabelecer as redes de proteção e também de prevenção. Hoje a gente até pode falar um pouquinho de proteção. A gente até tem uma casa-abrigo, soube que aqui não tem uma delegacia especializada da mulher, que é uma pena, numa cidade de 50 mil habitantes, não haver uma delegacia que possa atender essa vítima de uma forma humanizada, adequada. Mas a gente só funciona se for em rede, e essa rede tem que envolver assistência social, saúde, porque essa mulher, muitas vezes, ela vai no posto, ela está com uma enxaqueca. E aí enfim, o enfermeiro, o médico atende em 10 minutos, dá um remédio para enxaqueca, essa mulher volta para casa, mas ela não é porque ela está com enxaqueca, ela está com enxaqueca porque o marido a agride, a ofende, ela está com uma depressão crônica, ela está com uma fibromialgia. Então a gente tem que envolver educação, saúde, assistência. Tudo isso na proteção e principalmente a educação na prevenção. É só através disso que a gente vai conseguir fazer. E eu digo que não é só Louveira, a gente está engatinhando nisso. Uso meu exemplo aqui, aí vou trocar experiências com você. São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, a capital, tem 2 serviços de atendimento ao agressor. O que eu criei como piloto, que atende 10 homens, e o coletivo feminista, que atende 10 homens. Imagina 12 milhões de habitantes, 20 homens sendo tratados. Olha que coisa boa, né? Então, a gente está engatinhando e ainda tem muita coisa para fazer. Boa noite. Aqui, só uma pergunta. É o seguinte, doutora. Alô? Pode falar, estou ouvindo. Aqui. Oh, perdão, desculpa. Estava olhando ali que ele está com o microfone. Tá bom. Perdão. Eu concordo com o que ela falou sobre essa questão da cultura, né? Então, essa Lei Maria da Penha, ela é um atestado de que essa cultura da violência está inserida na sociedade. Na realidade, ela vai trabalhar a doença quando ela está instalada. Então, será que o Estado não deveria ter um programa de prevenção dessa doença através de quê? De ações educativas constantes, né? Porque essa violência está acontecendo. Enquanto essa palestra está sendo realizada aqui, nos bairros, a violência está comendo solto, né? As mulheres estão sendo agredidas. Umas 5 já foram estupradas e umas 6, 7 já foram violentadas. E tanto a mulher, a meu ver, também o homem é vítima dessa cultura da violência. Exatamente, por isso que a gente precisa ter programas para ouvi-lo, para que ele possa repensar o papel dele. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, e isso a gente só passa a abrir a cabeça depois de um tempo, não é só vítima que é vítima e agressor que é agressor. São relações, envolvem afeto, e muitas vezes a vítima agride o réu revida, enfim, são relações complexas. Então, é muito complexo e você vai julgar. Então, a gente tem que botar na cabeça que isso chega na delegacia, é aquele dia, aquele fato. Mas são relações que são muito complexas. Então, é muito complicado. E tem que ter espaço, sim,
para que este homem também seja um espaço em que ele possa repensar o papel de homem, porque só assim ele vai parar de agredir outras mulheres. E vou um pouco mais além, vamos voltar um pouco para trás, para o menino. Vou contar um caso aqui, que meu marido não está aqui, mas ele sabe que eu conto isso na palestra, ele fica bravo. Eu tenho uma filha de 6 e um menino de 3. Chego na cozinha e vislumbro a seguinte cena. A menina chorando, falando, papai, meu irmão me bateu. Ele vira e fala para ela, o que você fez para o seu irmão te bater? Então, assim, ele é um homem estudado, promotor de justiça, trabalha na vara da infância, mas é uma coisa que está tanto dentro da nossa cabeça que a gente repete. Então, assim, a vítima fez alguma coisa para apanhar. Ela estava em algum lugar que ela não deveria estar. Ela está com uma roupa curta quando ela não deveria. Ela bebeu quando ela não deveria. Aquele primeiro vídeo que eu passei mostra muito isso, né? Se ela usa roupa curta, minha filha, não vem reclamar, não. Então, eu acho que é isso. E isso está tão inserido na cultura que as pessoas não veem que isso está acontecendo e nem veem que existe essa lei. Elas não sabem que existe essa lei porque elas não sabem que elas estão imersas nessa cultura de violência. Né? Eu só discordo de uma coisa. A questão lei, sim, de uma lei, campanha educativa constante para que a sociedade passe, como ela falou, a se integrar nesse combate à violência. Em cada pessoa e no relacionamento com o outro. Né? Porque é mão dupla aí. Não é só as pessoas que estão sofrendo a questão da violência contra a mulher, mas é a violência como um todo que está sendo inserida e as pessoas não conhecem. Então, você não pode combater ou tratar uma doença se você não sabe que está doente, se você não foi diagnosticado. Eu faço mestrado em medicina e minha professora fala o seguinte caso: a violência doméstica é o saneamento do século XXI. Por quê? Quando a gente pensava em verminose, você falava assim, vou dar o remédio, a pessoa vai botar o verme para fora, resolveu. Mas o que causou aquilo? Foi a falta de saneamento básico. Então, não adianta eu ir lá punir aquele agressor, muitas vezes colocar ele num programa, ajuda, evita novos fatos, mas se a gente não tratar a causa disso, então vamos pensar em violência doméstica como um saneamento básico para a sociedade, a gente não consegue resolver o problema. Pois não, gente, vamos lá. Boa noite, doutora. Boa noite, agora é você. Eu sou psicólogo, trabalho no sistema penitenciário e recebo o outro lado, né, que são os homens agressores, tem uma outra visão da história. Não que eu discorde do que a senhora falou. Eu vou compartilhar depois com vocês minha experiência. A questão que eu quero levantar é assim, se existe uma relacionamento, uma comparação entre o número de vítimas e os casos de dependência de substâncias psicoativas, que são, a meu ver, pelo menos pela minha experiência de 29 anos, a meu ver, a dependência química, tanto de cocaína, como crack, como álcool, principalmente do álcool, elas estão intimamente relacionadas com a questão da violência. Eu gostaria de saber a opinião. Existem sim pesquisas falando que tem uma relação direta, mas não é a causa, foi isso que eu falei, ela não é a causa, ela é um catalisador. Essa violência está dentro desse homem, que não sabe resolver um conflito e que vai para a agressão como forma de solução, para fazer prevalecer a vontade. Mas assim, quando ele bebe, quando ele usa drogas, ele fica com os freios sociais mais afrouxados e ele vai fazer aquilo sem nenhum outro freio. Eu conto para vocês uma história, eu também, assim, eu mudei muito a minha visão do agressor. Muitas vezes eles são primários, bons pais, e estão lá no sistema penitenciário, que não é o local para ele. Mas muitas vezes não existe política pública para esse homem. Então eu vou contar uma história que essa marcou. Seu Agenor e Dona Val. Chega lá, medida protetiva, ele mandava mais de 100 WhatsApps por dia para a Val. E era assim, te amo, volta para mim, aí dali a pouco, sou vagabunda, sou prostituta, eu vou te matar. Aí era assim, altos e baixos. Aí eu falei, chegou para mim que ele estava descumprindo, mandando mais 100 WhatsApps por dia. Falei, não vou colocar esse homem, primário, bom pai, paga R$500 de pensão. Gente, hoje em dia, quem paga R$500 de pensão? Trabalha, cuida do filho.
Vou marcar uma audiência. Chega na audiência, seu Agenor vira para mim. Eu falei, ó, seu Agenor, vamos combinar o seguinte. O senhor não manda mais, vamos parar por aqui. Dona Val não quer você. O senhor espera um pouco para resolver a questão da família. Ele falava, quero ver meu filho, quero ver meu filho. Eu falei, calma. Então a gente resolve isso na família depois, mas por enquanto não fala com a Dona Val. Não há papel no mundo que me faça parar de falar com ela. Aí, seu Agenor, pelo amor de Deus, para de mandar o WhatsApp para essa mulher. Aí ele fazia assim, me prende, me prende. Viu, Val? Tá feliz agora? Tá feliz agora, Val? Aí eu falava, não é a Val que vai prender o senhor, sou eu. O senhor promete para mim, parecendo criança, o senhor promete para mim que não vai mandar a mensagem? Prometo não. Falei, então tá bom, vou ter que levar preso. Levei preso. Eu fiquei assim, arrasada pessoalmente, porque eu falei, gente, este homem está sofrendo. Ele conta em audiência que ele emagreceu 11 quilos em 3 meses e que ele não dorme há 90 dias. Aí você está entre a cruz e a espada, né? Você manda para o sistema penitenciário uma pessoa que não é para estar, ou você coloca em risco a vida da vítima, porque esse homem pode ter um surto psicótico e matar essa mulher. Aí eu falei, vou ter que mandar o homem para a penitenciária. Recolheu seu Agenor. E aí, no dia da audiência, 15 dias depois, eu chamei. Falei, seu Agenor, agora o senhor entendeu? Aí ele, entendi, não vou mais mandar mensagem. Então, assim, para contar que a gente tem essa outra também visão desse agressor. Muitas vezes lá não é o local dele, ele é primário, ele tem contato com traficante, ele tem contato com pessoas que são muito mais perigosas. Mas o Estado, não tendo uma resposta, o juiz se vê diante de uma situação em que ele não tem o que fazer, infelizmente. Inicialmente, gostaria de parabenizá-la de uma forma bem rápida aqui pela palestra. E à medida que a doutora foi falando, eu fui me enxergando aqui, eu e certamente a doutora Viviane, porque pareciam que eram as vítimas dos nossos processos. Idênticas, as falas eram realmente iguais. E aqui a minha indagação acho que já foi respondida e isso me angustia bastante, porque não sobra muita alternativa para nós, operadores do direito. A minha indagação era de como persuadir essa vítima a manter aquela palavra que ela deu na fase policial e depois reiterá-la em juízo, ratificá-la em juízo, se na verdade a gente vislumbra um problema de ordem, uma dependência econômica, psicológica, né? Então acho que a gente fica muito de mãos atadas aqui, e isso me angustia ainda mais quando eu ouvi a resposta de que não havia muito o que fazer. Na semana passada mesmo nós atendemos uma vítima de violência doméstica e que eu a chamei na promotoria para conversar com ela, porque o caso era bastante grave. E aí ela me relatou que voltou com o agressor. Eu, enfim, me coloquei à disposição. Olha, a senhora fique ciente de que nós podemos pedir a preventiva. Se a senhora quiser sair hoje, eu vou conversar com a doutora Viviane, a gente consegue, enfim, talvez até um mandado de prisão hoje ainda, porque ele descumpriu a protetiva de afastamento do lar, de manter contato. E ela falou que ela não queria. Então, me senti muito impotente enquanto promotora e sem argumentos para persuadi-la, porque também sou operadora do direito, não sou nada, não sou psicóloga, então a gente fica muito sem reação mesmo diante de um relato da ofendida, que a gente sabe que é verídico e que manifesta expressamente a vontade de não ver o agressor preso. E aí tem uma indagação que é jurídica aqui, que o STJ tem decidido que em relação à validade das medidas protetivas. Na sua opinião, elas continuam válidas, mesmo no caso de ameaça em que a vítima não representa, e, portanto, a gente não tem a deflagração da ação penal, ou mesmo no caso de improcedência da ação penal, elas persistem, essas protetivas? Vou começar, eu acho que pela primeira, falando o seguinte, eu também muitas vezes me vi nessa situação e me sentia completamente impotente. E o que eu comecei a fazer um projeto já faz 2 anos, e pelo qual passaram mais de 500 mulheres, eu e a promotora. A gente recebeu a denúncia ou está com um pedido de protetiva, a gente chama essa vítima, a gente expede uma carta de intimação para ela comparecer a uma audiência, né, na verdade uma reunião. E aí, nela, eu faço informações sobre a Lei Maria da Penha, a promotora também passa. É o projeto, até que, se você quiser, tem no GVID, chama Acolher. E aí a gente acolhe essa vítima, para a gente não perder essa vítima, naquele momento que aconteceu o fato logo depois. Então, a gente faz
essa informação dos direitos, de como vai ser o processo. Ela pode depor na presença, ela pode depor na ausência, ela pode mudar de endereço, muitas coisas. Ele vai preso, ela quer saber tudo isso. Como que vai ser no dia que eu chegar aqui, doutora? Eu vou ser ouvida na frente dele, eu tenho que depor na presença. Então a gente tira a gente fala sobre a Maria da Penha, fala sobre a importância das provas, fala que a gente está julgando aquele caso concreto, que é importante que elas mantenham a versão. E eu uso sempre essa argumentação. Eu falo assim, de duas uma, quando ela muda de versão. Eu falo, ou a senhora está sendo muito injusta com esse homem que está aqui, porque ele é uma ótima pessoa, e a senhora foi lá na delegacia porque estava com raiva. Queria dar um susto. Estava com raiva, duas uma. E a senhora está fazendo, ele está respondendo um processo criminal, vai ficar com a ficha suja. Ou a senhora está sendo vítima duas vezes, porque apanhou lá e está mentindo aqui para mim. Então, muitas vezes eu falava isso. E a gente faz esse projeto Acolher, que passa instruções sobre a rede de atendimento. Então, a gente mapeou toda a rede no território e falou, olha, tem casa-abrigo, tem projeto, tem ONG, tem não sei o quê, oferece isso, oferece aquilo. Então, a gente passa informações sobre a Lei Maria da Penha e os assistentes técnicos, o setor técnico passa informações sobre a rede de atendimento. Então, muitas vezes ela quer um tratamento psicológico, ela está precisando do empoderamento, ela precisa de dinheiro, ela precisa estudar, ela precisa gerar renda. Então, com isso, a gente consegue não perder essa vítima. E eu falo muito isso, a gente está aqui para julgar o que ele fez. E se você vier na audiência e falar a verdade, ele, mesmo que você continue com ele vai sair daqui sabendo que ele não pode bater em você de novo. Porque se ele bater, ele vai vir aqui. E a segunda vez acaba sendo pior que a primeira, ele já é reincidente. Então, muitas vezes elas chegam na audiência e elas falam, doutor, eu fui na delegacia, eu denunciei, ele me bateu e agora ele melhorou. Ele não faz mais isso. Quando ele bebe, ele vai andar, ele fica nervoso, ele faz outra coisa. Então, é importante a gente empoderar essa mulher no sentido de dizer para ela, você tem que falar a verdade, porque a verdade ela vai ser boa para você. Porque ele vai parar de bater em você. E ela não quer continuar apanhando, com certeza. Muitas vezes ela quer continuar o relacionamento, mas não apanhando. Com relação às medidas protetivas, é bastante controverso. Meu entendimento peculiar, assim, na verdade particular, é que elas têm validade enquanto o processo está em vigor. Então, enquanto há ação penal, inquérito penal tramitando, ok. Agora, a partir do momento que ele é absolvido ou que não tem mais o inquérito foi arquivado, a partir do momento que é julgada a extinta ação, é julgado procedente ou improcedente, elas perdem a validade. Exceto em alguns casos muito graves, que ela conta que durante o processo ele continua ameaçando, continua fazendo coisas, e aí eu substituo a pena no sursi penal do 77 e coloco dentre as condições que ele tem que prestar no período de 2 anos, cumprir a medida protetiva por mais 2. Então eu consigo estender. Se me permite mais uma indagação, Claro. Gostaria que contasse a sua experiência em relação às casas-abrigo e as casas de acolhimento dessas mulheres que são vítimas de agressão e seus filhos, familiares. Aqui em Louveira, infelizmente, nós não contamos com esse serviço na assistência social, que, a meu ver, é relevante. Eu gostaria que nos trouxesse a sua experiência para o processo, para a eficácia do processo. As casas-abrigo a gente oferece, então, esse serviço para a vítima. Ele geralmente é fora do território da mulher, então se ela mora na zona oeste de São Paulo, ela vai para uma casa-abrigo na região sul. Ela é tirada do território dela, ela não tem contato com a família, com ninguém, ela não tem direito a usar celular, é quase que um encarceramento para ela. Mas são casos muito extremos em que a vida dela está correndo perigo. Então, a gente abriga, em última hipótese, né, ela tem que concordar também em ir para esse abrigo, e ela só vai se ela concordar, e são casos muito graves em que ela está correndo perigo de vida. E aí, tem casos muito, muito tristes, né, porque ela perde o contato com a família, ela não pode, nem o juiz sabe, eu não sei onde são as casas-abrigo, eu nunca visitei uma casa-abrigo, então eu não sei onde é. E a grande questão teve um caso em que ela estava gestante do agressor, ela foi para um abrigo e aí ia nascer o bebê. Ela ganhou o bebê na maternidade sozinha. Nem a família dela sabia. Então ela virou para mim e falou, doutora, eu quero sair do abrigo. Porque minha família não viu meu filho nascer, eles não conhecem minha criança e, enfim,
são casos assim muito excepcionais, porque a restrição para ela é muito maior. Então, ela muitas vezes é melhor encarcerar esse réu, encarcerar esse agressor e deixar essa vítima um respiro também para ela, porque, como vocês viram, as penas são muito pequenas. Ele não vai ficar preso muito tempo. Mas eu falo, olha, a senhora vai ter um mês aí de respiro. Dá um jeito, muda de cidade, muda de bairro, enfim. Se a senhora está correndo perigo, quando ela não quer ir para casa-abrigo. Tá. Me desculpa, só mais uma. Sem querer ser chata aqui com todo mundo, que acho que tem mais gente querendo fazer. Mas mais uma indagação aqui jurídica, que é o que nos interessa aqui para os estudantes também. Poderíamos fixar uma condição especial no SURSI? Por exemplo, um tratamento de drogadição, de alcoolemia, porque é o que, no final das contas, é o problema que acaba fomentando a violência, né? Eu fixo no SURSI as coisas que eu acho importante para aquele caso. Tratamento de drogadição, a medida protetiva eu estendo por mais 2 anos. Às vezes o tribunal reforma. O tratamento de drogadição ele é bem complicado porque a pessoa também tem que querer. Se ela não quer, é de fora para dentro. Então é a mesma coisa do meu projeto com os agressores. Eles vão voluntariamente, porque tem que ser uma mudança, uma vontade de mudar e uma mudança de dentro para fora. Então muitas vezes eu fixo. E outra coisa, né? Eu falo aqui porque eu tenho essa liberdade de falar. É uma ficção penal, porque você fixa o SURSI, se ele não cumpre, qual que é a consequência? Regride de regime, vai para o aberto. O que é o aberto? Assinar a carteirinha. Então, assim, a gente coloca um medo no réu. Olha, o senhor tem que cumprir. São 2 anos que o senhor vai prestar serviço para a comunidade, que o senhor não pode mais chegar perto da vítima. Mas se ele descumprir, ele volta, ele regride e vai para o aberto. Que, na verdade, é até melhor. No começo, eu não fixava SURSI, porque eu falava, gente, é melhor para o réu assinar a carteirinha do que prestar um serviço para a comunidade. Mas eu falei, não, vamos avançar um pouquinho. Mas é uma ficção. Mas pode sim. Pois não. Boa noite. Boa noite. A senhora falou da importância do gênero. Então, eu gostaria de saber da questão do transexual, se ele pode ser vítima pela Lei Maria da Penha e, se for positiva a resposta, ele precisa se autodeclarar ou ele já precisa ter mudado os documentos ou ter feito a cirurgia? Muito interessante essa pergunta. Há julgados para todos os lados, enfim, há bastante divergência, mas há julgados muito recentes falando que a Lei Maria da Penha protege o gênero feminino. Então, pode ser um homem que nasceu XY, mas que se veste como mulher ou que se sente mulher. Às vezes não precisa nem se vestir. Igual a menina do vídeo, ela se identifica com a caixinha da mulher. Um caso que eu uso sempre é o Laerte, ou hoje a Laerte, que começou como homem, depois se vocês quiserem procurar, é um cartunista, começou bem hominho, bem bonitinho, XY, com a caixinha dos meninos, e num determinado momento da vida dele, ele mudou para a caixinha das meninas, mas ele não mudou o sexo, ele não mudou o nome, mas há julgados sim que entendem que aplica sim a Maria da Penha porque ela protege o gênero e não o sexo. Então, por isso que é importante a gente desvincular. Sexo é uma coisa, é o sexo biológico, é o que a pessoa é. Do gênero, que é o que ela se identifica. Então, a Lei Maria da Penha protege não a mulher, mas as mulheridades. As pessoas que se identificam como mulher. E não precisa ter mudado o nome e não precisa ter alterado o aceito de nascimento, muito menos fazer a operação. Basta que socialmente se represente como mulher. Mais alguma pergunta? Peraí, só um minutinho aqui, depois eu... Pois não. Primeiro, eu esqueci de falar, parabéns, Louveira comarca. Então, orgulho aqui para a OAB. Achei lindo o hino de Louveira, viu, gente? Muito bonito. Da minha cidade eu não sei cantar e de Louveira eu sei. Então, eu acho sempre lindo. O agressor, quando ele é da esposa da pessoa, daquela pessoa, se ele casa novamente com outra, e daí ele não é mais agressor, até entendo que, às vezes, um trabalho, né, de um acordo entre as partes. Agora, e quando o agressor, o problema dele é com mulher. Então, ele agride a mulher dentro de casa e a mulher fora de casa. Ele agride outras mulheres com as quais ele não tem relação íntima de afeto. Isso.
né? Ele agride quem ele tem afeto e quem ele não tem afeto, porque é a necessidade do poder, né? E por isso a necessidade do empoderamento da mulher. Respondendo essa pergunta, quando tem relação íntima de afeto, aplica a Lei Maria da Penha. Então, com certeza, sim. Se ele agride a mulher dentro de casa ou com ela tem uma relação íntima de afeto, ex-marido, ex-namorado, enfim, ele aplica a Lei Maria da Penha. Quando ele agride outras mulheres na rua, que não a mulher com quem ele se vincula, vamos supor, uma batida de carro, ele fica pé da vida, sai lá, arrebenta a cara da mulher. Ele é processado, então é crime, só que não se processa na vara de violência doméstica ou não se aplica a Lei Maria da Penha. Porque lembra que eu falei, tem que ser de gênero, tem que ser em casa ou família ou relação íntima de afeto. Então não tem nenhum dos outros 3 requisitos. Mas não era bem nesse sentido, perdão, doutora, então, desculpa. Não entendi. Então. Que a questão é a seguinte, a discussão ganha um vulto, né? Porque o trabalho para o homem reconhecer e aprender a respeitar o gênero, né, é mais amplo. Então, a discussão, nós estamos na ponta, né, já curativo e não o preventivo, né? Então, aí eu entendo do trabalho na escola. Sim. Né? Porque, às vezes, o agressor, ele agride quando é mulher ou quando é pessoa de idade, por exemplo, um homem de mais idade. Né? Meu filho sempre me chama a atenção para esses tópicos. Né? Então, é um trabalho mais amplo, porque nós estamos na ponta só tentando resolver, né? Eu brinco sempre, eu falo que eu comparo muito, eu faço mestrado em medicina, né? Parece uma doida mesmo, já conversei com as meninas, já estou doidinha, assim, eu chego para a pessoa fala, oi, tudo bem? Eu falo, te conheço de algum lugar. Aí a pessoa falou para mim, trabalho com a senhora faz 3 anos. Mas é porque é muita coisa na cabeça. Eu faço mestrado em medicina na USP e trabalho na parte de medicina preventiva, porque a violência doméstica também é um problema de saúde pública considerado uma endemia. E nessa questão do gênero, a gente tem muito a avançar ainda nessa discussão do gênero. E, com certeza, o que a gente precisa fazer é começar esse trabalho nas escolas, explicando exatamente o que a gente fez aqui hoje para as crianças, que existem as caixinhas. Essa forma de pensar em caixinhas eu acho que é muito bacana, porque você percebe, né, que tem coisas que é de uma caixinha, tem coisas que é de outra, e se você segue esse padrão, está tudo bem. Agora, quando você quer mudar, é meio difícil. Mas esse trabalho de base mesmo com a educação é só o que pode mudar. E eu falei isso da medicina porque eu comparo muito a profissão da gente que trabalha com os casos como médico. O paciente chega lá na UTI todo esfarrapado. Aí querem que você ressuscite a pessoa. Então, assim, olha só, a mulher chegou lá toda arrebentada, quer que você ressuscite. E detalhe, você tem que fazer a cara de paisagem, porque você não pode se envolver. Então, assim, eu penso muito na hora do médico. Imagina, chega lá uma pessoa toda com o coração para fora, o baço para fora. Aí você olha para a cara do paciente e fala, o senhor aqui está aqui, nós vamos fazer uma cirurgia no senhor, fica tranquilo, tá? Vai ser tranquilo, vai ser rápido. Então, muitas vezes o juiz tem que fazer isso. Quando eu ouço relatos de crianças abusadas, eu, assim, me desgasto muito, porque eu tenho que me vincular a essa criança tem que confiar em mim e tem que contar a história que ela contou lá na delegacia, porque se ela não contar para mim em audiência, não vale. Então, eu já tive casos de criança, era uma criança de 5, uma de 3 e uma de 2, que na delegacia ela virou e falou assim, olha, o papai colocou o pipi no meu bumbum, depois ele fez um xixi branco em mim. Como que uma criança de 3 anos sabe que o pai fez um xixi branco se não vivenciou? Porque isso não tem no YouTube, isso não tem na internet. E lá na audiência, ela me vira e fala, não, mamãe mandou mentir, porque ela estava com raiva dele. E aí você se vê numa situação, esse foi o primeiro caso de estupro da minha vida há 10 anos atrás. Eu tive que absolver, porque eu não tinha provas no processo. Eu sabia que tinha acontecido, porque essa criança falou na delegacia que o pai fez um xixi branco nela e não tinha como ser mentira aquilo lá. Mas quando ela veio no processo, ela falou para a psicóloga que não tinha acontecido nada e não tinha sinais de trauma e falou para mim em audiência que não aconteceu nada. Conclusão, tive que absolver, assim, com muito peso na consciência e dizer, olha, infelizmente a gente não é super-homem, a gente não é super mulher maravilha que tem superpoderes para mudar a sociedade.
esperar esse homem cair de novo por outro crime em que haja uma prova. Mas, enquanto isso, ele vai estuprar os filhos. E eu vou, pelo menos, mandar para a vara da infância para que acompanhe o caso. É isso. Eu queria só te agradecer pelos seus argumentos práticos que ajudam a combater, muitas vezes, argumentos de senso comum. E eu queria antes perguntar o que eu podia fazer, eu acho que você acabou de responder, como estudante, porque eu faço estágio na vara da família e eu vejo que a mulher ela não é ouvida e acho que é muito importante se colocar no lugar dela. E no primeiro ano de faculdade eu fiz um trabalho sobre a redução da maioridade penal e um dos argumentos contra era uma comparação com a lei, e daí Lei Maria da Penha, e daí eu queria saber um dado, falando que nem sempre tipificar é um bom resultado, porque às vezes reduz muito pouco. E eu li, eu não me lembro muito bem, que desde que a lei foi positivada, só de 1 a 3% da violência em relação à mulher diminuiu. Então, não diminui. E isso é até bom que ela não diminua, por quê? Porque significa, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente falar desse tema, mais a mulher vai se sentir acolhida, ela se identifica com isso. Então, eu vou dar palestra, às vezes, em ONGs de mulher. Quando eu falo não, ele só me bate quando ele está bêbado. Mas quando ele está bêbado, todo dia, todo mundo ri. E, de fato, é uma coisa que ela se identifica com aquilo. Então, quanto mais houver campanhas, a gente consegue identificar o problema. E dois projetos bacanas para estudantes de direito desenvolverem, que eu tenho isso na minha vara também: atendimento na delegacia, plantão na delegacia, vítima de violência, vem aqui. Olha, então vou te entregar um papel. Esse papel olha, você pode ir nesse lugar, você pode ir nesse lugar, esse lugar tem isso, esse lugar tem aquilo, esse lugar tem aquilo. Então, isso é muito bacana dos estudantes fazerem nas delegacias. Então, fazer um projetinho com o delegado, com a delegada, de vocês prestarem uma assistência jurídica e também de rede para essas mulheres naquele primeiro momento, porque muitas vezes ela não sabe nem para onde ir. Então, é super importante isso. Eu acho que é só educação e, muitas vezes, nesse caso, a prevenção. E foi como eu falei no começo, 2015 foram 52 mil casos, 2014, 52 mil casos, 2015, 76 mil. A violência aumentou? Não sei. Pode ser que ela esteja mais sendo falada, divulgada. Casos como o da Luísa Brunet, de vir a público e falar, sou rica, apanhei do meu marido, sim, era uma relação abusiva.